Olá a todos que me assistem. Esse vídeo a gente vai conversar um pouquinho, vai dialogar sobre a questão do agronegócio e das mudanças climáticas, tá? E eu estou fazendo esse vídeo a convite da Laura Paulino, que faz parte da revista digital Contexto da Unesp de Bauru. Quando a gente fala sobre esses temas, né, questão do meio ambiente, questão do agronegócio no Brasil, a gente tem que considerar que são temas de escalas e proporções assim bastante importantes, tá? Que eles têm uma complexidade bastante grande e que vão sendo desenvolvidos a partir de perspectivas teóricas, metodológicas bastante diferentes e mais contemporânea, né? A gente tem aí arraigado nesses discursos uma questão ideológica bastante profunda que de alguma forma acaba sendo mais uma barreira, tá, para a busca aí da sustentabilidade nesse setor que é tão importante. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que esse material vai compor as referências de uma matéria, tá? Ele não é a matéria inteira, ele nem pretende ser a referência essencial, nem nada disso. Só estou pretendendo contribuir de uma forma gentil aí com relação a esse assunto que eu tenho estudado há pelo menos 15 anos e ele faz parte não apenas dos meus objetos de estudo, como é também o plano de fundo dos meus projetos de pesquisa atual, tá certo? Então, primeiro eu vou me apresentar. Eu sou Alexandre Nick Gonçalves, eu sou formado em Relações Internacionais, sou licenciado, mestre e doutor em Geografia e estou encerrando agora um pós-doutorado em Geografia também sobre alterações climáticas e percepção social no Pantanal, tá? Eu estou como docente na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, no campus de Nova Andradina, e também estou vinculado ao programa de pós-graduação em Geografia da UFMS no campus de Aquidauana, no Pantanal. Eu vou tentar, tá, na medida do possível, não ler as perguntas que estão aqui atrás de mim, vou tentar estabelecer um panorama aí que tenha um discurso mais fluido, tá? Mas de antemão peço desculpa se eu tiver que ler alguma coisinha para não perder nenhum dos pontos que estão sendo colocados, tá certo? Um ponto para a gente iniciar essa nossa apresentação, esse nosso diálogo, é a questão seguinte: quando a gente pensa, né, no agronegócio brasileiro, a gente pensa no nosso processo de formação social, econômica e territorial. Tá? A questão dos ciclos econômicos que foram se dando ao longo da história no Brasil, eles fazem parte tanto dos pontos de vista positivo quanto negativo da nossa sociedade. Tá? Eu, por exemplo, sou nascido em Campo Grande, né, no Mato Grosso do Sul, e essa questão relacionada ao agronegócio, essa cultura relacionada à questão do agro, ela é bastante forte, ela é bastante presente e ela se faz até agora de modo bastante peculiar, tá? Traz uma identidade, traz uma perspectiva, traz um tipo de pensamento bastante próprio, por assim dizer, tá bom? Mas a gente precisa considerar que do ponto de vista histórico, político e geográfico, a questão do agronegócio, os ciclos econômicos que foram se dando desde a conquista do território brasileiro pelos portugueses até agora, elas são sim bastante contraditórias. Ao mesmo tempo que formaram-se as cidades, formaram-se as elites, formaram-se as bases da indústria nacional, da tecnologia, a gente está vinculado de forma bastante direta, né, com relação à questão do agronegócio, à exploração de meio ambiente, à exploração de recursos naturais. Ou seja, por mais tecnologia que esteja envolvida nesses processos atuais da agroindústria, ainda assim a gente está exportando recurso natural. De que forma? Pela questão do uso da água, pela questão da exploração de recursos naturais específicos, pela questão do uso do solo, tá? E isso vai significar uma série de situações aí que a gente precisa ir pensar e que a gente precisa ir fazendo a gestão ao longo do tempo, em várias escalas, do ponto de vista do Estado, do ponto de vista da universidade e principalmente, né, as relações sociais e econômicas que vão se dando em função disso, tá? Então, se a gente pensar de um ponto de vista absoluto, se a gente pegar a questão do PIB, por exemplo, historicamente a gente vai ter aí o agronegócio figurando como um dos principais setores econômicos, né, do Brasil. É importante, é legal, tem sido assim ao longo do tempo, tá? Só que isso também reflete uma série de processos de segregação socioespacial e de uma desigualdade social bastante grande da nossa sociedade como um todo, tá? Então, o agronegócio é, ao mesmo tempo, importante, ele
a gente trabalha em função do desenvolver o progresso econômico do país, mas ao mesmo tempo ele traz aí passivos socioambientais bastante presentes, tá certo? E aí não é uma questão de escolha, tá? É uma questão de ter um entendimento sobre a questão da contradição. Ele é ao mesmo tempo, tá certo? Então a gente vê um discurso bastante exacerbado que ou o agro é pop ou o agro é tóxico, tá? Ele é as duas coisas ao mesmo tempo, tá? E esses ciclos econômicos, esse desenvolver, tá, dos setores econômicos na economia global dentro dos países acabam trazendo consigo essas dicotomias aí de forma bastante inerentes ao próprio desenvolvimento das suas atividades, tá certo? Um ponto bastante importante, né, que vai ser positivo com relação à questão do agronegócio brasileiro, é que em função da diversidade do nosso território, da vastidão do nosso território, né, a gente consegue alcançar escalas muito próprias, tá? E a gente consegue ter uma diversidade de produção bastante específica também. A gente tem, a princípio, disponibilidade de solo e a gente tem, a princípio, por enquanto, a questão do clima ainda bem definido, tá? Ou melhor definido do que em outros lugares mundo afora, tá? Então, esse é um ponto bastante positivo, a capacidade que a gente tem de produzir e de utilizar esse território de forma produtiva, tá? E um ponto bastante negativo que tem sido falado, que tem sido debatido, é que é o seguinte: o agronegócio brasileiro, ele historicamente foi sendo formado e foi sendo estabelecido, né, foi sendo construído para ser um negócio agroexportador, tá certo? As demandas, elas estão deslocadas da demanda por consumo local. Elas são desenvolvidas para atender o mercado de commodity global. Então, muito do que se diz, né, que o agronegócio é o principal ponto aí, né? O agronegócio exportador é o principal elemento aí para a alimentação do mundo. Essa é de fato uma meia-verdade, tá? A gente produz elementos, produtos, commodities em bastante quantidade, em bastante qualidade, com preço relativamente aí baixo, né, competitivo no cenário internacional, mas a contrapartida é que ocupa, né, uma quantidade bastante grande de área, né, consome uma quantidade bastante grande de recursos naturais, a questão, por exemplo, da água, tá? Isso acaba gerando um passivo no nosso território, tá? Não poucas as vezes ao longo dos anos, ao longo da história, a gente se depara com processos inflacionários de alimentos no Brasil, tá? Que alimento? Arroz, feijão, tomate, cenoura, tá? Por quê? Porque a ocupação principal da atividade agrícola do território nacional brasileiro vai se dando em função das grandes iniciativas, tá, agroexportadoras, que trabalham essencialmente com a parte de commodity, tá certo? Então, o potencial do território para a questão da diversidade biológica da produção, ele vai sendo substituído aí por monoculturas, tá certo? Então, essa também é uma contradição inerente do nosso agronegócio aqui no Brasil. Tá? Aí, a Laura está perguntando, né, se o agronegócio pensa de forma sustentável, né, no futuro dos recursos naturais do planeta. E aí a gente tem um ponto que ele é bastante difícil da gente argumentar, porque é o seguinte: o mesmo agronegócio que desenvolve tecnologia, que aplica tecnologia, que desenvolve os melhores insumos, as melhores práticas agronômicas para cultivar a terra, para trazer sustentabilidade nas operações do ponto de vista da nutrição, do uso da água, do uso do solo, do manejo intensivo, do uso cada vez mais otimizado desses recursos. Esse mesmo agronegócio, ele polui, ele degrada e ele ocupa áreas de forma completamente inadequadas, tá certo? Então, pensar na questão da sustentabilidade, a gente precisa pensar o que é que a gente está falando. Se vocês estivessem aqui, em vez de um geógrafo, um agrônomo falando, possivelmente ele ia falar que os métodos e as técnicas agrícolas são as mais sustentáveis do mundo aqui no Brasil. E eu concordaria com ele, tá? Os métodos, as técnicas, eles estão disponíveis, vêm sendo utilizados de maneira importante, tá? E contribuindo de modo direto aí para essa questão do nosso agronegócio, mas ao mesmo tempo essa iniciativa
dos agentes capitalistas do agronegócio acabam desmatando, acabam ocupando áreas indígenas, ocupando áreas quilombolas. Você tem todo um processo de conflito fundiário que ainda tem se dado no Brasil mesmo ao longo de todo o nosso processo histórico e social, tá? Então, pensar de forma sustentável é tentar integrar, tentar equalizar todo esse tipo de argumentação. O que eu percebo com a leitura e com a minha prática, inclusive profissional, que além da questão acadêmica, eu tive uma passagem por uma empresa do agronegócio, numa concessionária de maquinários agrícolas aqui em Nova Andradina, uma das principais marcas do mundo no desenvolvimento de tecnologia agrícola, tanto para tratores quanto para implementos, tá? É que a tecnologia ela vai propiciando cada vez mais técnicas que sejam possíveis, tá? De trabalhar essa questão ambiental da melhor forma possível. E eventualmente os empreendedores, sejam grandes grupos empresariais ou mesmo pequenos empreendedores, ainda não se utilizam dessas técnicas, tá? Tem um conhecimento acumulado que vai ficando ocioso, tá? No campo, e tem, claro, a questão do interesse econômico, né? Que acaba se sobrepondo à questão das técnicas sustentáveis, tá? A gente tem uma série de técnicas sustentáveis, inclusive para serem aplicadas em larga escala, em escala comercial, que ainda assim são secundarizadas, tá? Integração lavoura-pecuária, uma série de técnicas mesmo que não são novas, tá? Que o pessoal que trabalha de forma mais direta com a parte técnica tem conhecimento, tem capacidade de aplicação, só que os interesses econômicos desses grupos que se utilizam desse espaço, que se utilizam dessa produção e que vão vender, secundarizam esse conhecimento, e a gente acaba lidando, a gente acaba verificando as coisas mais atrozes acontecendo na paisagem e nos territórios, tá certo? E aí, o que acontece? Tá? Esse nosso modelo, e aí quando eu falo nosso, eu estou falando do modelo ocidental capitalista de agronegócio. Esse modelo que se dá no Brasil não é um modelo muito diferente do que se deu na Europa, do que se dá nos Estados Unidos, que se dá em outros lugares mundo afora, tá? A gente tem um ciclo que ele acaba sendo normalizado, que é a substituição de áreas naturais ricas em biodiversidade, num ciclo de desmatamento, de desapropriação, ou de apropriação, né, pelos agentes econômicos, para a implantação de monoculturas ou de iniciativas vinculadas à questão da commodity, tá? E aí o que acontece? Esse processo histórico que se deu em outros locais do mundo, que se dão nos Estados Unidos, que se dá no Canadá, que se dá no Brasil, que se dá na Argentina, tá? Dentre outros lugares mundo afora, ela acaba impactando e vem impactando de forma cada vez mais direta e mais rápida na questão das alterações climáticas, tá certo? Essa semana está começando a COP28, vai até meados de dezembro, e a questão desse tema das alterações climáticas ou das mudanças climáticas, ela já é conhecida desde o século XIX, tá? Ele passou, né, a ser trabalhado em escala depois da Segunda Guerra Mundial, a partir de 1978, em Estocolmo, e de lá para cá, aqui no Brasil, a gente teve a Eco 92, depois a Rio +20, tá? E o que acontece? Tem se discutido de forma bastante positiva, bastante propositiva. Os estados têm sido colocados em contato com a questão dos conhecimentos, dos melhores conhecimentos científicos relacionados ou produzidos com relação à questão das mudanças climáticas, mas, porém, contudo, eles não vão sendo aplicados dentro dos estados, tá? Então, a questão da emergência climática, das alterações climáticas ou dos eventos extremos, tá? Eles já são desdobramento dessa inércia que os estados vêm trazendo ao longo do tempo em função dos interesses econômicos imediatos, tá certo? E aí, quando a gente trabalha a questão da sustentabilidade no agronegócio, é pensar de que forma que todo esse agronegócio que a gente conhece, com seus pontos positivos e negativos, tá? Ele vai se manter. Porque mesmo com toda a tecnologia do mundo, mesmo com a melhor tecnologia do mundo, mesmo com as tecnologias contemporâneas relacionadas à inteligência artificial, que vão ser aplicadas de forma bastante intensa aí na questão do agronegócio, tanto nas operações de campo quanto na sua gestão, ainda assim todo esse agronegócio é estritamente dependente de recursos naturais,
tá? Não tem agronegócio, não tem boizinho, não tem vaquinha, não tem queijo, não tem soja, não tem plantação se você não tiver, ou se a gente não tiver um processo, num fluxo, né, de chuvas que seja adequado, tá certo? Que seja adequado. E o que a gente vem percebendo ao longo desses últimos anos e de forma cada vez mais rápida, cada vez mais sucessiva, é que a gente está tendo dificuldade. Não sei se vocês vão conseguir notar hoje, né? A gente está aqui num dia que já choveu, tem chovido de forma bastante, assim, num volume bastante grande aqui na minha região. Só que a questão é a seguinte, tem outras regiões do Brasil que dependem dessa chuva ou que dependem dessa sazonalidade mais adequada de chuva que não choveu nada, tá certo? Ao mesmo tempo que aqui no sudeste do estado de Mato Grosso do Sul está chovendo, no nordeste do estado, dentro da bacia do Pantanal ou dentro da planície pantaneira, a gente acabou de passar por quase 30 dias de uma seca terrível acompanhada de incêndios florestais. Isso sem falar na bacia amazônica que está seca, como nunca antes se viu, tá? Ou seja, isso ao longo do tempo, e ao longo do tempo presente, inclusive, vai trazendo dificuldades na manutenção desses ciclos hidrológicos e na manutenção adequada do plantio, do desenvolvimento e da colheita das commodities agrícolas, que são a base essencial para outros produtos, tá certo? Então essa é uma dificuldade bastante grande. E aí eu vou só citar um exemplo que eu vi ano passado, tá? Eu fui convidado para uma palestra de uma cooperativa que está instalada aqui na minha cidade, e eles estavam apresentando um sistema de irrigação dos mais modernos, dos mais complexos, tecnologia israelense a mais completa possível, tá? O interesse deles, evidentemente, é aumentar a produção em função do aumento das suas vendas também, faz parte do jogo, está dentro aí dessa lógica, beleza, nem vamos entrar nesse debate, mas a questão é o seguinte, um dos presentes que era o potencial ali, cliente deles, perguntou o seguinte: olha, beleza, tá, vocês estão aí com equipamento, tá para vender, mas e como é que a gente faz com a chuva? E aí, já de pronto, a pessoa que estava fazendo ali a palestra já respondeu no milésimo de segundo: não, mas a gente vai furar poço, né? A gente vai captar água subterrânea. Mas a pergunta do sujeito, né, do cliente, ela é a mais pertinente possível, porque se não chover em escala, se não chover no tempo certo, não enche poço nenhum. Não tem infiltração de água, não tem nada, tá certo? Então, mesmo toda a tecnologia, ela fica completamente ociosa, tá? Se você não tiver uma regularidade na disposição desses recursos naturais ao longo do tempo, tá certo? Então, esse é um ponto para a gente ir pensando, tá? A inércia dos estados em função dos interesses econômicos que se deram nesses últimos anos, trouxe a gente para esse cenário de eventos extremos que estão se dando um atrás do outro no Brasil e mundo afora, tá certo? Então esse é um ponto que a gente precisa pensar dentro da COP28, né, que eu citei. Vai ser discutido mais uma vez de forma cada vez mais urgente, cada vez mais proeminente, o compromisso que os estados têm que ter, tá? Estados, quando eu falo, são os países, tá certo? Que os estados têm que ter para regular do ponto de vista das suas legislações, das suas políticas públicas, dos seus processos de incentivo econômico e financeiro que vão se dando para os seus setores de agronegócio, para equilibrarem ou para trazerem as melhores práticas, né, agrícolas, agronômicas, ou de produção, ou de não geração aí de CO2, né, ao longo desse processo como um todo. E aí o Brasil tem uma especificidade bastante grande, né, que é a questão da liberação de CO2, que é o gás carbônico, em função da movimentação de solo, pela questão da agricultura e da pecuária, e pela queima de biomassa, tá certo? Então, enquanto países mais desenvolvidos do ponto de vista tecnológico e econômico estão pensando na questão das emissões em função das suas cidades ou em função da sua indústria, a gente tem uma escala muito grande que está vinculada a essa questão de uso dos recursos naturais. E o que coloca o Brasil, um país que é relativamente industrializado, como um dos maiores poluidores ou emissores de CO2 na atmosfera, tá? E o que contribui, né,
Contribui é uma palavra ruim, né? Mas o que acaba piorando a questão das alterações climáticas em função do aquecimento global, tá? E aí, tá me perguntando o seguinte: quais são as estratégias sustentáveis adotadas pelos agricultores para se adaptar às mudanças climáticas e minimizar o risco associado a eventos extremos? Então, esse é um problema bastante sério, tá? Porque quando a gente está falando de evento extremo, alteração climática, a gente está falando numa escala em que o sujeito individualmente não tem controle nenhum mais, tá certo? Então a gente tem percebido que as empresas de pesquisa, de desenvolvimento, tanto pública quanto privada, elas estão desenvolvendo cada vez mais métodos, cada vez mais produtos resistentes a essas alterações climáticas, resistentes à seca, resistentes a uma série de pragas, resistentes a uma série de elementos que estão se dando, tá certo? Mas quando o evento é extremo, quando a seca é extrema, quando a chuva é extrema, quando os ventos são extremos, não tem tecnologia aí que dê conta dessa situação. E aí é uma perspectiva que demanda, inclusive, uma alteração ou um ajuste mesmo na questão discursiva, da questão política e da questão ideológica. A gente vai ter que ter de forma bastante presente, de forma bastante proeminente, o agronegócio brasileiro, que demonstrou-se nos últimos anos aí bastante conservador, para dizer o mínimo, ter que abraçar uma agenda ambiental de forma bastante ativa, para que essa agenda ambiental de conservação dos biomas da Amazônia, do território como um todo, garanta de forma bastante direta a sustentabilidade dos fluxos hídricos, dos ciclos hídricos ao longo de todo o território e a possibilidade de que eles possam existir, de que suas formas de negócio, que suas formas de lucratividade, que as cadeias produtivas associadas continuem a existir desse modo, tá certo? Então esse é um ponto bastante importante que a gente espero que perceba de maneira bastante veloz, tá certo? Que a gente já está correndo contra o tempo, tá certo? Um outro ponto é o seguinte, né? As políticas governamentais. As políticas governamentais, elas podem ser pensadas de diversas formas, tá? A gente tem uma política agrícola que é vinculada com relação à questão dos subsídios. Então, regular as formas de subsídio, as cadeias produtivas ou as culturas mais sustentáveis, os melhores métodos, já é um caminho bastante importante, isso vem sendo feito ao longo do tempo. E um outro ponto é a aplicação, tá, efetiva das legislações ambientais. Historicamente, a gente tem até um discurso, né, que a legislação ambiental brasileira ela é muito boa, ela é excelente, mas não é aplicada. Ou não é aplicada na quantidade que deveria, ou para todos os atores que deveriam, né, responder a essa situação. Não precisa ir muito longe, 500 metros aqui da casa onde eu moro, né, eu moro num município pequeno, eu tenho uma plantação de cana que está quase na beira d'água, tá? Então, fora muitos outros exemplos que a gente pode citar e que a hora que a gente começa a perguntar, eles são até relativamente comuns. A gente vai naturalizando esse tipo de situação, e naturalizar esse tipo de agressão à questão ambiental é uma agressão à questão difusa e coletiva, tá certo? À sociedade como um todo, e aí isso não pode mais ser tolerado, tá? Isso não pode ser tolerado para o pequeno agricultor, para o pequeno pecuarista e muito menos para os grandes empreendedores capitalistas que desenvolvem esse agronegócio, tá certo? Porque o potencial, a escala que eles trabalham é muito maior, potencialmente muito mais danosa. Então, esses atores que se beneficiam desses recursos naturais, da sua exploração em função de produzir commodities para serem inseridas no mercado internacional, vão ter que equalizar as suas atividades, o seu discurso e as suas práticas políticas, comerciais, ideológicas, para abraçar a questão do meio ambiente ao ponto de defender o seu interesse de vida e de existência, tá certo? Um ponto bastante importante, né, que está sendo perguntado é o desenvolvimento de pesquisa, tá? Pesquisa e desenvolvimento tecnológico. E esse é um ponto que o Brasil é referência, tá? Principalmente aí da Embrapa, principalmente dentro das universidades. Para cada bioma você vai ter uma Embrapa e você vai ter a atuação de centros de pesquisas vinculados a esse tipo de espacialidade, e vão sendo produzidos cada vez mais e melhores recursos, né,
para agricultura e para pecuária. A questão, senhoras e senhores, de novo, isso precisa ser utilizado da melhor forma possível, de forma intensiva, olha o raio, de forma intensiva, de forma contínua, e de uma forma que a questão dos recursos naturais vão sendo mantidos para que seja mantida aí a questão mais adequada de uso do solo, a questão das chuvas, de tudo mais, tá certo? E aí um ponto, e esse aqui é um ponto que a gente tem livros e mais livros e discussões e mais discussões, e essa discussão ela não é de agora, ela já tem muito tempo, é como que a comunidade global pode colaborar para promover práticas agrícolas sustentáveis e mitigar os impactos das alterações climáticas ou das mudanças climáticas. Esse é um tema que foi inclusive tema do meu TCC, do meu primeiro TCC, e já se vão aí mais de, quase 20 anos. Que é justamente o seguinte: quando a gente fala de organizações internacionais, quando a gente fala dessa comunidade internacional, quando a gente fala desses fluxos globais de comércio, a gente está falando de pessoas, de estados que têm interesses, perspectivas completamente diferentes. Se a gente for pegar a questão da COP, que ela está vinculada ao painel internacional sobre alterações climáticas, que está vinculada à questão da ONU, a gente tem aí a contradição de que o principal ator ou sustentáculo, né, da organização, apesar de abrigar a maioria dos países do mundo, são os Estados Unidos, que são unitariamente os maiores consumidores, os maiores fomentadores da poluição mundo afora. Então esse é um ponto de debate bastante delicado, é uma questão não resolvida porque ela está dada, e a partir da minha perspectiva teórica, metodológica e até por uma questão de idealismo, eu acredito que pelo adiantar, né, do nosso tempo, pela dificuldade ou pela delicadeza da questão ambiental como um todo, na medida que ele vai sendo convertido também numa perspectiva de negócios, vão sendo valoradas, vão sendo criados mecanismos locais e globais para com relação à utilização e à valoração dos biomas e dos recursos naturais como um todo, a gente deve perceber ou a gente deve compreender de uma forma mais direta a utilidade desse meio ambiente, e aí os países, né, vão começar ou já deveriam ter começado a adotar práticas que sejam mais adequadas. Inclusive pensar nos processos de mitigação dessas alterações climáticas como formas de negócio, tá? Tanto do plantio de florestas para captura de carbono e créditos de carbono. Esses dias eu vi ali, tem empresas que estão se especializando na limpeza dos mares, de rios, tá? Então, na medida em que a gente tiver uma noção mais ampliada, tiver uma noção social, de uma perspectiva de utilidade dessa situação, acredito que as coisas vão fluir para muito além da questão do simples convencimento individual, tá? E é uma questão para que a gente se mantenha por aqui, tá? A gente, enquanto humanidade, a gente vive um tempo cronológico, enquanto a Terra e os recursos naturais vivem aí um tempo geológico, tá? A gente segue muito em desvantagem nessa situação. Então, a gente tomar medidas que sejam aí as mais adequadas para a manutenção da nossa espécie, das nossas construções sociais, econômicas e antropológicas, é interesse nosso, enquanto humanidade, enquanto ser humano. Se a gente não estiver aqui, a natureza se reorganiza, tá? E a gente? É importante que estejamos aqui, inclusive em função aí da questão do acesso à questão dos recursos naturais. Tentei não ser prolixo, tentei não me estender demasiadamente, o videozinho está chegando em meia hora, tem muitos outros temas, tem muitas outras situações. Agradeço muito a atenção de quem chegou até aqui, agradeço muito a atenção de quem tem interesse no tema, e vamos trabalhar, vamos pesquisar, vamos desenvolver para ter as melhores práticas para que a gente consiga sobreviver e viver bem, viver da melhor forma possível com relação à questão do meio ambiente e das nossas práticas aí produtivas. O agronegócio é um potencial agente de mudança nesse cenário, mas ele precisa agir da melhor forma possível para se manter e para manter as possibilidades da nossa existência, tá certo?
Esse é um tema que extravasa em muito a questão da geografia, da questão das relações internacionais, ou da veterinária, ou da agronomia. É um tema multidisciplinar que vai ser entendido, vai ser debatido de maneira bastante intensa por vieses técnicos e bastante distintos, mas ele deve ser, e a gente precisa bater e debater muito para que esse tema seja o mais importante, tá, do nosso cenário, porque senão a gente vai ficar para trás nessa situação, e se a gente ficar para trás, todo mundo perde junto, tá certo? Muito obrigado, valeu, agradeço, até mais.